Podemos representar o compartilhamento de pares eletrônicos indicando os elétrons de valência de cada um dos átomos ligantes por pontos colocados ao redor do símbolo do elemento. É o que a gente conhece aí por representação de Lewis, né? Colocando todos os pontinhos lá, cada um pontinho um elétron. Letra A. Escreva a representação de Lewis para os elementos químicos cloro, flúor, enxofre e hidrogênio. Bom, primeiro, né, a gente pode identificar aí, né, o número de elétrons de valência, já que nós estamos falando de elétrons de valência, né, representação deles aí ao redor do átomo do elemento químico, por meio lá da família, né, onde eles estão situados na tabela periódica. Se você for recorrer à tabela periódica, né, o elemento químico cloro, que corresponde aí ao símbolo químico Cl, né, ele está lá na família dos halogênios, que seria, no caso, a antiga família 7A da tabela, ou coluna 17, no caso. Se ele está posicionado na família 7A, a gente pode inferir que cada átomo de cloro apresenta 7 elétrons na camada de valência, né? Todos os átomos ali da família 7A vão apresentar 7 elétrons na camada de valência na sua distribuição eletrônica. Outro elemento, o flúor, também é halogênio, está logo acima do cloro ali, na coluna 17. Então ele também é halogênio ali da família 7A, então ele também vai apresentar 7 elétrons de valência, ok? O enxofre, que apresenta símbolo químico S maiúsculo, ele está posicionado na família 6A da tabela, família dos calcogênios, ele está logo abaixo ali do oxigênio, então significa que ele apresenta 6 elétrons na camada de valência, né? Família indica para a gente o número de elétrons na última camada de valência. E por fim o hidrogênio, H. O hidrogênio está posicionado na família 1A da tabela periódica, então consequentemente ele apresenta um elétron na camada de valência, aliás um elétron na única camada que ele possui, já que o número atômico dele é 1, então ele apresenta em seu estado neutro um próton e um elétron, então esse único elétron vai estar posicionado nessa última camada e única camada no caso, certo? Vamos representar então a estrutura de Lewis de cada um deles aqui. Então o hidrogênio, como ele apresenta somente um elétron, né, já que ele está na família 1A, então um pontinho aqui ao redor dele, ok? Próximo a ele. O enxofre, ele está posicionado na família 6A, ele possui 6 elétrons na camada de valência, né? Então vamos colocar esses 6 elétrons aqui, ó, aos pares, certo? Representação de Lewis para o enxofre. O cloro apresenta 7 elétrons na camada de valência. Veja bem que a gente está falando de camada de valência, ou seja, última camada. Não são todos os elétrons do átomo, ok? Então vamos colocar aqui os 7 elétrons do cloro. Também aos pares, ele vai ter um único elétron aqui, sem par, que vai ser justamente aquele que vai ser compartilhado numa ligação química, né? Vamos ver aqui isso na letra B. E o flúor, que vai ter uma distribuição, uma representação de Lewis parecida com a do cloro. 7 elétrons, 6 aos pares e somente um aqui sem par, ok? Então está aqui no caso a representação de Lewis para esses 4 átomos aí desses 4 elementos químicos. A letra B ela questiona o seguinte: represente os compartilhamentos de pares de elétrons, ele quer somente os pares de elétrons responsáveis aí pela formação das substâncias H2, que é o gás hidrogênio, CLF, HF e SF2. Bom, antes de a gente representar nesses compartilhamentos aí, é interessante a gente ter em mente o seguinte, né? Duas regrinhas aí que os elementos químicos, no caso, a metais, né, e o hidrogênio, seguem, né, para que ocorra uma ligação química, né, e o alcance aí da estabilidade, né? Os elementos, eles costumam seguir duas regras. Regra do dueto, no caso do hidrogênio, e a famosa regra do octeto. A regra do octeto, no caso, ele vai ter inúmeras exceções, tá ok? Mas é uma regrinha que ajuda a gente aqui a fazer essa distribuição e formação das ligações covalentes, né? No caso do hidrogênio, ele fica estável com 2 elétrons em sua camada de valência. Os outros elementos da tabela vão seguir a regra do octeto, ficando estáveis com 8 elétrons na camada de valência. Por que dos 2 elétrons? Por que dos 8 elétrons? Porque é a configuração eletrônica, né, da camada de valência dos gases nobres que estão lá na coluna 18, ou família 8A da tabela. O átomo de hélio ele é estável
com apenas 2 elétrons na sua camada de valência. Os demais gases nobres são estáveis com 8 elétrons. Então, vamos ter em mente essas duas regrinhas, né? Assim sendo, vamos representar aqui a molécula de hidrogênio, né? O hidrogênio, no caso, H2, né? Nós teremos 2 átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio apresenta somente um elétron na sua camada de valência. O átomo de hidrogênio, para ficar estável, formando uma ligação química, ele deve apresentar 2 elétrons em sua camada de valência. Qual que vai ser a solução aqui? Os hidrogênios são muito eletronegativos. Será, no caso, compartilhar um elétron com o átomo de hidrogênio vizinho, certo? A partir do compartilhamento feito, esses 2 elétrons passam a pertencer às eletrosferas dos 2 elementos químicos, dos 2 átomos ali, formando, no caso, a molécula de gás hidrogênio. Vamos representar o compartilhamento circulando aqui esse par eletrônico, ok? O CLF, a molécula de CLF, ela é formada aí por 2 halogênios, no caso, cloro e flúor. Os 2 apresentam 7 elétrons na camada de valência. Eles não se tratam de hidrogênios. No caso, eles vão ter que possuir 8 elétrons aqui, eles vão buscar uma configuração com 8 elétrons na camada de valência para alcançar uma estabilidade, certo? Qual que vai ser a solução, então? Também o compartilhamento. Então, o cloro, com os seus 7 elétrons na camada de valência, 1 elétron do cloro será compartilhado com esse 1 elétron do flúor, e assim, ambos possuirão agora, a partir do compartilhamento, 8 elétrons na camada de valência, certo? Formando a ligação covalente aqui, no caso, formando a ligação química entre o cloro e o flúor, formando a molécula de CLF. Vou fazer aqui agora para o HF. O HF vai ser formado por uma molécula de hidrogênio e uma molécula de flúor. Um possui somente 1 elétron e o outro possui 7 elétrons em sua camada de valência. O flúor tem que ter 8. O hidrogênio precisa só de 2. No caso aqui, a solução vai ser justamente esse compartilhamento aqui entre um par eletrônico, certo? O flúor contribui com 1 elétron, o hidrogênio contribui com o seu único elétron, o hidrogênio passa a ter 2, o flúor passa a ter 8, forma-se aqui no caso a ligação covalente simples entre o hidrogênio e o flúor, molécula de HF. E por fim, o SF2. No caso, o enxofre, como ele apresenta 3 pares de elétrons aí, 6 elétrons ao todo, no caso ele necessita de mais 2, né, para formar os 8 elétrons, certo? Alcançar a regra do octeto aqui e alcançar sua estabilidade, ok? Então são 2 elétrons aqui do flúor que vão ser compartilhados. Como são 2 átomos de flúor, nós temos aqui cada átomo de flúor com os seus 7 elétrons. Cada átomo de flúor necessita, no caso, de mais 1 elétron. Solução vai ser o compartilhamento de cada elétron de cada átomo de flúor com 1 elétron do enxofre, formando a molécula de SF2. 2 ligações, 2 compartilhamentos, 6 elétrons de enxofre com 1 de cada flúor, 8 elétrons. 7 elétrons de cada flúor com 1 elétron do enxofre, 8 elétrons. Formou-se então a molécula de SF2.